para vocês que a gente tinha muitos destaques de eleição e seguimos nesse assunto, né, Fábio? É isso, vamos para Brasília agora, porque o João Pedro Melo tá de volta das férias, tá de volta aqui no Entre Nós. João Pedro Melo trazendo todas as informações de Brasília. João Pedro, eu sei que tem muitos assuntos para a gente tratar, temos um tempo especial separado para isso, né? Tem registro de candidaturas, homologações, tem aquela história de porte de arma ou não na sessão eleitoral. O João Pedro vai trazer um compilado para a gente a respeito de tudo isso. Diga, João Pedro, boa tarde. Oi, Fábio. Oi, Adriana. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, como a gente falou, como você disse, Fábio, realmente são muitos assuntos que a gente tem para acompanhar hoje e todos estão na pauta do Tribunal Superior Eleitoral. A gente tem uma sessão logo mais às 7 horas da noite que vai discutir uma série de questões. O primeiro ponto que deve ser discutido é aquela questão da consulta feita por partidos de oposição que trata sobre a proibição da circulação de pessoas portando armas durante o processo eleitoral, ou seja, no dia do primeiro e também no dia do segundo turno da eleição. O relator dessa ação é o ministro Ricardo Lewandowski. Qual que é a tendência? A tendência é que o Tribunal Superior Eleitoral siga a mesma lógica utilizada com relação ao aparelho celular. Portanto, as pessoas que têm o porte de armas não poderão circular com essas armas no dia da eleição, ou seja, no dia 2 e também no dia 31 de outubro, né? Isso, dia 30 de outubro, perdão, isso segundo a decisão que deve ser tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bom, o que vai ser analisado hoje também, além dessa questão das armas, que é importantíssima? 4 representações contra o presidente Jair Bolsonaro. Elas estão sob a relatoria da ministra Maria Cláudia Buchianeri, que trata de um possível ataque ao sistema eleitoral. Passados esses dois temas, a gente vai ter também a análise de registros eleitorais. Hoje mais cedo a gente teve uma certa confusão, inclusive no site do Tribunal Superior Eleitoral, sobre alguns registros que tinham sido aprovados sem terem passado por essa sessão do Tribunal Superior Eleitoral. E esses registros, de fato, foram deferidos. São eles da candidata Simone Tebet, do MDB, da candidata Soraya Tronic, do União Brasil, de Vera Lúcia, do PSTU, assim como também de Felipe Dávila, do Partido Novo. A alegação que foi feita pelo Tribunal Superior Eleitoral é de que não havia nenhum tipo de processo contra essas candidaturas. Exatamente por isso, elas foram aprovadas de maneira automática. Acho que consegui abordar mais ou menos todos os assuntos aqui nesse tempo, né, Fábio e Adriana? E urnas testadas e já sendo lacradas agora, é isso? É isso, exatamente. A gente tem também essa questão, Adriana, porque ontem a gente teve o início dessa cerimônia de lacração do processo das urnas, que seria aí o último teste, de fato, a ser feito nessas urnas eletrônicas antes do processo eleitoral. E aí a gente tem ainda 2 cerimônias. A primeira, que é a de instalação desses softwares em todas as urnas que vão ser utilizadas no Brasil, e a segunda, que é de fato a cerimônia do início da distribuição desses equipamentos por todo o Brasil. Então essas cerimônias vão ocorrer lá mais perto da eleição, cerca de uma semana antes do dia 2 de outubro, para que dê tempo exatamente dessas urnas chegarem às sessões eleitorais de todo o Brasil. Lembrando, tem urnas que pegam barcos, sobem o Rio Amazonas, por exemplo, por diversos dias até chegarem nas sessões eleitorais, então toda essa questão tem que estar pronta uma semana antes do processo eleitoral. Essa cerimônia de teste, ou dos últimos testes a serem feitos nos softwares, ela termina na sexta-feira e depois disso, esse software, esse programa, fica guardado na sala-cofre do TSE até de fato ser instalado em todas as urnas eletrônicas. Obrigada, João Pedro. Que bom que voltou a tempo de trabalhar para as eleições, porque tem muito trabalho pela frente. Valeu, João Pedro. É verdade, temos muito. Um abração, pessoal. Obrigada, bom trabalho. Importante a gente dizer que, na verdade, a notícia tudo está sendo feito como sempre foi. Exatamente. Né? Todos os trâmites, todo o calendário sendo cumprido como sempre foi no processo eleitoral do Brasil. O TSE tem esse tempo para analisar, todas registradas já, mas agora tem um calendário para que analise todas elas. Dentro desse calendário, as urnas testadas, lacradas, guardadas, depois toda a infraestrutura que para levar a urna eletrônica para esse Brasil inteiro é trabalhoso demais, conta inclusive com a ajuda, sempre contou com a ajuda das Forças Armadas. Então, assim, é uma operação grandiosa que tem todo um trâmite, todo um calendário, está tudo sendo seguido como sempre foi e como tem que ser. E tudo sempre funcionou perfeitamente, né? Obviamente falo desde a redemocratização para cá, sim, né? Tudo sim. sempre funcionou perfeitamente.
e certamente vai funcionar de novo. E a gente vai seguir acompanhando, data por data e na contagem regressiva, né? Dia a dia e na contagem regressiva, como 33 dias assunto, agora, né? Tá louco. Para as eleições. Vamos falar um bastidor rapidinho, 1 minutinho, né? Ontem, antes do jornal, a Adriana e eu estávamos ali na redação e começamos a conversar sobre o debate. Parecia que a gente estava discutindo um jogo de Copa do Mundo, né? E o tempo passava e a gente falando, e quando determinado candidato naquele momento falou isso, e quando ele olhou pro outro e falou aquilo, e não passava, e a gente não parava de falar. E se deixar a gente perde a hora, né? Ficava ali, não entrava no ar, tá louco, não pode, tiveram que arrastar a gente. É isso, mas é a hora, gente. É claro que isso é enfim... O jornalista gosta disso, né? Gosta de comentar cada detalhe. A gente vai ter conversa a semana inteira. Se duvidar, daqui a 2 semanas a gente ainda tá falando do debate internamente aqui. Mas é a hora. É a hora de todo mundo, qualquer que seja o seu trabalho, sua profissão, qualquer que seja o lugar que você mora, o seu voto vale muito. O seu voto vale igual ao voto de qualquer cidadão brasileiro. Então, vale muito. E é a hora de pensar nisso, é hora de ficar conectado aqui, bem informado, acompanhar tudo que está acontecendo, não cair em fake news e seguir bem para votar com segurança no dia 2 de outubro. A gente vai falar muito nesse assunto nesses próximos 33 dias.